Já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho, fique conosco. Nós estamos ao vivo com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre AIDS, HIV. Se tem alguém nesse planeta que entende e as informações são claras, precisas, compreensíveis, está aqui hoje a doutora Naima Salum Fontana, ela que é médica infectologista e também coordenadora do setor de infectologia do Hospital São Camilo de Itu. Veio carinhosamente de Sorocaba até aqui para entrar na sua casa e nos informar tudo sobre esta realidade. Doutora, a gente sabe assim que a nossa sociedade, infelizmente, ela, se a pessoa praticasse um conceito que não é só um sacerdote que vai dizer, mas um conceito assim da fidelidade, né? Da fidelidade. O problema é assim que essa infidelidade, essa questão assim que está cada vez mais em voga, porque a gente vê isso, doutora, infelizmente a gente vê isso, os meios de comunicação preconizam isso. Muitas novelas preconizam isso, ou seja, você está bem casado aqui, mas já tem um outro lá que está traindo, então essa infidelidade. Tudo isso, nesse contexto, vai gerar o quê? Esta propensão, essa abertura para todo tipo de doença, entre elas a AIDS, né, doutora? Com certeza. Não existe método mais eficaz do que a monogamia e, né, a abstinência mesmo. Aí você está totalmente protegido, né? Se o casal é monogâmico, não tem risco. Ô, doutora, assim, de repente está lá um casal de namorados, ok, está começando, está lá, já decidiram que vão casar, etc., estão construindo um sonho, um projeto. A gente pode aconselhar que eles façam, doutora, não sei se a senhora já fez isso, de aconselhar que façam um exame sorológico, que peça o parceiro também para fazer o exame, para ter essa garantia, porque muita gente não sabe. Claro que o cidadão ou ele ou ela vai negar, ou não, nossa, eu sou fiel, etc, etc, mas de repente a gente não sabe a história passada. Seria interessante pedir um exame sorológico, os dois fazendo isso, doutora? Com certeza. É isso que eu oriento sempre no consultório. Faz uma sorologia dos dois. Entrou num relacionamento novo, por que não? Se ele ama você, se ela te ama, ela vai concordar, né? Muitas vezes eu faço essa proposta, mas ele vai se sentir mal de eu estar pedindo. Por que não fazer? Às vezes ele próprio desconhece o seu status sorológico, então com certeza. E não é questão, está desconfiando de mim, isso aqui, isso aquilo, não é se trata, é questão de saúde, né? Para evitar consequências maiores lá na frente, né, doutora? É como fazer um exame de glicemia para ver se tem diabetes. Se você não fizer, você nunca vai saber, né? Isso, exatamente, uma resposta precisa, de um especialista. O Márcio, esse eu posso falar o nome, o Márcio Antônio de Medeiros Albano, de Rio de Janeiro. Obrigado, Márcio, pelo carinho, pela participação. Ele pergunta, doutora, para saber se uma pessoa é portadora de alguma doença sexualmente transmissível, enfim, entre elas a AIDS, é somente pelo exame de sangue ou existe outra maneira? Está perguntando o nosso amigo Márcio, do Rio de Janeiro, doutora. Algumas doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, como a gonorreia, como o HPV, eles têm sinais clínicos. Então, a gonorreia, por exemplo, é o gotejamento de pus pelo canal uretral no homem, na mulher. Existem alguns sinais clínicos que nos dizem, opa, Agora, o HIV, a hepatite B e a hepatite C, só por exames sorológicos, porque eles inicialmente não têm sintomas. Só se você fizer uma hepatite B aguda, mas se você tiver uma hepatite B crônica, nós falamos que são doenças silenciosas no início. Elas vão manifestar sintomas mais para frente. No caso das hepatites, quando o paciente estiver com cirrose, que é a fibrose hepática, e no caso do HIV, quando ele estiver com a AIDS, com a síndrome. Tá? Agora, doutora, a senhora citou a questão do fígado aí, ou seja, que ele é afetado, ou seja, não é porque a pessoa tem AIDS que vai afetar, vai chegar no organismo todo, aquele sangue contaminado vai rodar o organismo inteiro, é como se fosse uma metástase viral, né? Ou seja, e nessa circulação, ele pode afetar algum tipo de órgão, pode baixar a imunidade do fígado, do rim, etc., do pulmão, ou ele vai esperar essa doença oportunista da hepatite para depois se manifestar? Ele reduz a imunidade, não a imunidade local dos órgãos, é a imunidade global do organismo, que é a imunidade celular, dependente das células. Então, todas as doenças que necessitam, que a gente chama de fagocitose e encapsulamento, ele
vai propiciar a entrada dessas doenças porque não existe mais aquele sistema imune. E aí pode ser afetado tanto o fígado, como os rins, Entendi. como o cérebro. Depende da doença que vai acometê-lo naquele Uma momento. coisa é certa, o sangue contaminado vai levar o oxigênio, seus nutrientes, etc., mas também vai levar aí o vírus, seja Sim. soro positivo, seja já portador da doença, doutora. Exato, exato. E é por isso que tem que ter cuidado, assim. Agora, doutora, nessa realidade toda, uma pessoa que já tem essa realidade, esse tratamento, antigamente a gente via falar de coquetel, ou seja, um complexo de pílulas aí, etc., que a pessoa tinha que tomar, não sei se todo dia, enfim. Hoje é uma pílula só. Sim. Né? É uma pílula só para quem está no soro positivo ou para quem também já tem a doença? Para os dois. Para os dois. Nós tratamos hoje em dia universal. O tratamento é universal. É o que preconiza a OMS e é o que todos os protocolos brasileiros também. Então, detectou HIV, a gente conversa com o paciente sobre tratamento e me explica que a partir do momento que se inicia não para mais. Tem que ter uma adesão, né? Adesão diária. É um comprimido à noite que ele tem 3 drogas, que é o tenofovir, a lamivudina e o efavirense. 3 drogas em um. Isso é um avanço absurdo, porque é um esquema excelente, tem mínimos efeitos colaterais, então a adesão melhora porque é um comprimidinho por dia. Muitos pacientes que têm diabetes, pressão alta, não tomam comprimida por dia. Toma muito mais que isso. Né? Então, é excelente, né? Só não se trata quem não quer mesmo. Ou às vezes por um bloqueio psicológico da própria condição, mas assim, tem formas de tratamento, de controle, tem como ter uma vida normal. É só querer. Agora, é por isso que a doutora está falando assim que na suspeita, né? Ou seja, a pessoa fez alguma coisa, sabe que é suspeito isso que fez, pode, né? Enfim, deu abertura para amanhã depois ter uma doença sexualmente transmissível, entre elas aí o HIV, tem que ir lá fazer o exame, vai lá, procura um posto, é sigiloso, etc., procura fazer o exame, ou seja, para dizer que está aquele alívio que não tem nada, ou mesmo se detectou, né? Para ter um tratamento e o tratamento começar desde o início, para não deixar lá na frente, porque as consequências podem ser piores. Por quê? Porque vai diminuindo o sistema imunológico, a tua defesa natural que você tem, e aí vem uma doença forte, uma pneumonia, outra coisa assim, uma hepatite que pode aí levar você a uma tragédia muito maior, porque não foi detectada a tempo, ou por causa do preconceito, do tabu, do medo de pegar o envelope, de alguém ligar para você, do centro onde você fez o exame. Então, muita gente negligencia e não vai porque não quer uma ligação. Né, doutora? Exato. Existe esse medo, né? Ainda tem aquele estigma nas pessoas, né? Nossa, tenho HIV, vou morrer amanhã, mas não é mais bem assim, né? Então, nós sabemos que o câncer hoje em dia mata muito mais que o HIV, né? O HIV tem controle, tem tratamento, é só procurar, assim, tem o COAS, tem o DCT-AIDS, né? Procura que tem como, não é o fim do mundo. Ô, doutora, assim, e qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode procurar, vai direto lá, doutora, eu quero fazer, eu quero entender. Só falar, eu tive uma relação desprotegida, suspeita, gostaria de fazer. Tem os CTAs, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento também. Vai lá, faz um teste na hora, é gratuito. Doutora, acho que é importante a gente falar que é uma doença que está, para você saber, ela está aumentando a incidência, né? Exato. Ou seja, eu queria que a senhora falasse sobre como é que o Brasil está na contramão. A senhora começou o programa que o Brasil está na contramão, enquanto todos estão se cuidando, tratando, etc., né? O Brasil está desleixando. E onde está o Ministério da Saúde nessa hora, doutora? Então, na verdade, o Ministério faz as campanhas, tem as campanhas, principalmente na época do Carnaval. O que acontece é realmente essa falta de consciência dos jovens, né? De sempre praticar, se possível, sexo seguro, com consequência, com a cabeça no lugar, Entendi. né? Porque o HIV está aí em todas as faixas socioeconômicas, em todas as faixas etárias, idosos, eu pego bastante idosos, viúvos que saem de um relacionamento de muitos anos, entra no novo, às vezes se contamina. Então tem que ter essa consciência que o vírus está aí e a gente tem que estar atento, tem que se proteger. É importante isso que ela falou, assim, que
a questão da segurança, essa questão assim, de você ter um pouco de consciência daquilo que você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. O Deus, a gente sempre lê assim que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu termino todo o programa de saúde falando assim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É claro que vem um impulso, é claro que de repente assim, a busca do prazer, etc. Enfim, tudo isso é muito incentivado hoje, desde pequeno, enfim, desde muito cedo, tudo é incentivado só para essa realidade, a gente vê isso, enfim, atrizes, atores, modelos, enfim, buscando e promovendo isso, mas cuidado, né? Então, às vezes, uma escolha equivocada pode ter consequências para o resto da vida, né? Às vezes, uma infidelidade, etc., pode ter, você não só passou aqueles momentos de prazer, mas trouxe, né, desgraça e doença para dentro da tua casa, para a tua esposa. Amanhã depois tua esposa é nova, ela fica grávida, enfim, a criança vai receber essa herança, né, essa herança de algo irresponsável. Portanto, aí fica a dica, hoje tem várias coisas que dizem assim que protege, mas se protegesse tanto, gente, não teria 26% de aumento anualmente aí, que a doutora está falando, não é isso, doutora? Exatamente. Então tem que ter essa consciência mesmo, né? Porque, e assim, outras doenças estão surgindo, né? A gente viu o Zika vírus aí, as arboviroses. A pessoa que tem AIDS, doutora, assim, pegando uma dengue, ela pode morrer, né? Ou seja, pode vir a óbito, porque ela já tem AIDS, o sistema não está se cuidando, né? O sistema imunológico baixa tanto que uma dengue, um Zika vírus, etc., pode levar a pessoa... Sim, porque ela está mais debilitada, ela é uma pessoa é um hospedeiro imunossuprimido. Então, a doença nesse indivíduo vai ser muito mais catastrófica. Tem algum tipo de alimentação, sei lá, de cuidado, doutor, assim, coma isso que você também vai aumentar o teu sistema imunológico? Uma alimentação balanceada, saudável, sem exageros. Então, comendo carne, leguminosos, salada, grãos... Churrasco, não, porque churrasco é sempre um grande aporte proteico e de muito sal de uma vez só. Eu oriento meus pacientes a sempre abolir o uso de drogas, se faz uso, abolir tabagismo. Por que a droga, doutor? Por que a droga, ela é inimiga, é um casamento que não dá certo, né? Não dá certo com nada, na verdade, assim. Mas assim, principalmente assim com o vírus, droga e vírus, HIV, AIDS, não casam bem. Pelos próprios efeitos adversos das drogas, mas também porque a droga propicia o indivíduo a um comportamento promíscuo. Como ele está fora de si, ele está desnorteado, ele não vai se proteger, ele vai ficar mais promíscuo, ele vai se arriscar mais, né? Não vai tomar medicação. Doutor, eu vou fazer uma pergunta. Vai positivar, Entendi. Se tiver negativo, indetectável, vai positivar novamente o vírus no organismo. Doutora, a gente sabe que hoje em dia, né, a gente tem que enfrentar esses temas, temos que falar. Eu começo falando aqui, mas você tem que falar, você que é pai, você que é mãe, fale aí na sua casa, fale isso na sua casa, ou seja, enfrenta isso também com caridade, com amor, mas com informação, ou seja, não pode negligenciar, ou seja, a falta de informação, né? Ela pode trazer sérias consequências. Mas, por exemplo, a gente vê hoje em dia, doutora, assim, até eu já ouvi falar, né, competição de pegação, né? Competição de pegação. Há uma competição, uma aposta, né, para ver naquela balada quanto se beija, né? Não é quantas pessoas diferentes se beijam naquela noite, enfim, aquela pegação, aí vai lá, não, eu beijei 10, eu beijei 20, enfim, vê aquela competição. Mas, de repente, doutora, assim, a pessoa tem o vírus, ok, mas assim, vai beijar, mas tem uma feridinha na língua. A outra pessoa também tem essa feridinha, ou seja, existe essa troca de feridas ali. Pode passar ali, doutora? Sim, se existe sangue envolvido, pode. Mas assim, eu gostaria de acreditar que as pessoas se limitam ao beijo, né? Elas não se limitam ao beijo. Exato, ou seja... vai né? além disso, né? Mas nesse caso... Sim, assim... mas com certeza, com certeza. Se existem lesões na boca, há um risco de transmissão, sim. A pessoa, doutora, assim, está lá andando, ela se machuca, ela cai,
e ela assim tem sangue vazando, ou seja, se cortou, né? A outra pessoa vai lá ajudar, etc, etc, se levantar, mas essa pessoa também tem um corte na mão, vai ajudar aquela pessoa. Também ali teve sangue, com sangue pode, né? Também há um risco. O que não contamina, doutora? Assim? O que não contamina? Abraço, beijo no rosto, trabalhar no mesmo ambiente, usar o mesmo vaso sanitário, usar os mesmos talheres, usar o mesmo copo. Isso não passa HIV. Tem que ter secreções, sangue envolvido. Antigamente, a transmissão parenteral por via doação de sangue era importante, mas hoje em dia não mais, porque existe um rigoroso controle do sangue de doadores, né? Pelo Ministério, enfim, pelo governo. Então, isso é irrisório para nós agora. Então, realmente, nós temos que focar nos usuários de drogas endovenosas, compartilhamento de agulha e a via sexual. Hoje em dia é o mais importante. Existem os acidentes pérfuro-cortantes entre os profissionais de saúde. É muito pequena a taxa de transmissão, mas existe, como esses casos que você disse. Entendi. Lesões na boca, entrar em contato com sangue de alguém acidentado. É pequeno, mas existe. Corta a unha, de repente corta a unha, pegar o corta-unha do outro. Alicate. Sim. O vírus pode ficar no alicate, doutor? Se ele não for esterilizado, pode. Por quanto tempo? O vírus HIV é 1 hora, ele é um vírus muito lábil. O vírus da hepatite ele é mais forte, ele fica até 7 dias. Ou seja, a pessoa está em corta-unha, etc., um alicatezinho, impressou para o outro, cortou ali, impressou para o outro. Exato. Pode também. Pode também, por isso que sempre foi manicure e pedicure exigir instrumentos esterilizados ou descartáveis. Gente, é muito sério tudo isso, é muito sério. Eu vou chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações para você aqui no Vídeo de Saúde sobre o tema. Vamos falar dessas questões práticas, assim, ela vai contar casos que ela tratou, sem falar nomes, é claro, assim, mas experiências de pessoas muito jovens, enfim, que já foram contaminadas por descuido, enfim, por essa questão, assim, de abuso, né, de irresponsabilidade. Tudo isso e muito mais aqui no próximo bloco, no Vídeo de Saúde, que é seu. Volta já só para você. Na véspera do Dia Mundial da AIDS, o Papa pediu aos governos e à sociedade que recordem as vítimas mais pobres deste flagelo. Milhões de pessoas vivem com esta doença, mas apenas metade delas tem acesso a terapias que podem salvar suas vidas. Peço-lhes que orem por eles e por seus parentes e fomentem a solidariedade para que também os pobres possam ter acesso a diagnósticos e tratamento adequado. Eu também peço que todos tenham um comportamento responsável para evitar a propagação desta doença. No Ocidente, a AIDS pode ser tratada e transformada em uma doença crônica, mas na África, os pacientes não podem pagar por medicamentos antirretrovirais, os únicos capazes de retardar a progressão da doença. Muitas instituições católicas são dedicadas ao cuidado das vítimas da AIDS e à prevenção. Em alguns países da África, a igreja cuida da imensa maioria dos pacientes. Este é o caso da comunidade de Sandedidio, que distribui gratuitamente medicamentos retrovirais e organiza centenas de cursos de educação em saúde.